senador José Pimentel, vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nessa oportunidade presidindo os trabalhos desta egrégia comissão. Eminentes senadores que integram essa destacada Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, eminente senador Antônio Augusto Anastasia, ex-governador de meu estado e hoje emprestando a sua invulgar inteligência à Câmara Alta do país, demais e eminentes presentes nesta comissão, peço licença à presidência para saudar, na pessoa destacada do Procurador-Geral da Justiça Militar, Marcelo Weitz Rabelo de Souza, a todos os colegas do Ministério Público Militar que me honraram com a oportunidade de estar novamente perante os senadores da República para esta avaliação. Cumprimento também na pessoa da nossa incansável presidente da CONAMP, doutora Norma Cavalcante, a todos os membros do Ministério Público que vieram aqui prestigiar esta sessão. Eminentes senadores, distinto presidente, a essa altura em que volto a esta casa, penso que os senhores senadores deverão, nesta oportunidade, estar a refletir sobre o que teria motivado este procurador da Justiça Militar a postular a recondução. E eu diria aqui, lembrando o genial poeta mato-grossense Manuel de Barros, que a maior riqueza do ser humano é exatamente a sua incompletude. Nisso, diria ele, sou abastado. E todos nós, seres humanos, de uma maneira geral, nos movemos por desafios. Na verdade, a vida é um palco de múltiplos desafios. Vossas Excelências mesmo, no dia a dia das suas atividades parlamentares, muitas das vezes têm que ter quase que o dom da ubiquidade para poder se deslocar nas inumeráveis comissões que compõem este Senado e discutir as grandes causas, os grandes projetos que devem alavancar a nossa pátria. E, neste sentido, desde que eu saí da minha querida Juiz de Fora, onde mourejei por 16 anos na condição de procurador da Justiça Militar, quando deixei a tranquilidade das montanhas de Minas para cumprir o mandato perante o CNMP, eu me movi exatamente pela incompletude que tinha. Pensava eu que, respaldado pelos meus pares, eu poderia oferecer mais à minha pátria, prestando um serviço à República Brasileira, nessa importante instituição que veio à tona com a Emenda Constitucional 45, criando, portanto, o Conselho Nacional do Ministério Público como órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar. Eu pensava, nosso ex-presidente Collor, eu pensava que, saindo daquelas montanhas de Minas, eu poderia até conjugar as minhas atividades como membro do Ministério Público Militar e também com a atividade de conselheiro do CNMP. Fiz isso nos 6 primeiros meses. Assumi em agosto de 2013, mas quando chegou em dezembro, eu tive que avisar o Procurador-Geral da Justiça Militar que, de fato, os desafios, as responsabilidades eram de tal sorte enormes, volumosos, que eu não poderia servir as duas instituições. Eu teria que, efetivamente, me dedicar exclusivamente ao mandato de Conselheiro Nacional do Ministério Público. E o fiz pautado e motivado pelos inúmeros compromissos que aquela casa passou a ter, desde o seu advento, bom dia, senador Aloysio, desde o seu advento, né, com a Emenda Constitucional 45, o que nós observamos é que o Conselho passou a ter uma importância capital, principalmente no sentido de mostrar os rumos em direção aos quais o Ministério Público Brasileiro deverá seguir em cumprimento às suas impostergáveis e elevadas missões constitucionais.
Exatamente nesse sentido, percebendo também que ali, no Conselho Nacional do Ministério Público, nós tínhamos tantas responsabilidades, tantas frentes para serem trabalhadas, eu percebi que teria que, então, realmente me dedicar exclusivamente a este mandato. E não me arrependo, porque pude perceber, ao longo desses quase 2 anos de mandato, que eu tenho sido, tanto quanto possível, útil a essa causa de elevação da missão do Ministério Público Brasileiro, contribuindo nas diferentes comissões, e aqui eu saúdo a todos os conselheiros que estão presentes também neste evento, prestigiando a sabatina. Todos esses nossos colegas aqui não me deixam mentir, no sentido de que as atividades são múltiplas. Atividades que vão desde a busca, né, de medidas no sentido de elevar o perfil do nosso sistema prisional. Eu, particularmente falando, me dediquei muito à comissão do sistema prisional, controle externo e segurança pública. E durante esse trabalho nós pudemos contribuir não apenas para visitar e dialogar com as diferentes instâncias de controle deste país, no sentido de tentar melhorar o nosso sistema prisional e, portanto, eu tive a oportunidade de visitar diversos presídios, conversar com os secretários de Segurança ou de Defesa Social, conversar com os procuradores gerais, porque é muito importante esse papel do conselheiro de não ficar preso ao seu gabinete, mas sentir as inquietações que certamente atingem a todos aqueles gestores do Ministério Público, gestores da segurança pública deste país e que também não querem, de maneira alguma, manter um sistema que reconhecidamente está problemático. Não é desconhecido de Vossas Excelências que diariamente estão recebendo também os gestores das diversas partes desse país e percebem que não só é uma questão de investimento, é uma questão também de mudança de cultura e, nesse sentido, o CNMP não poderia ficar, ao meu sentir, à látera do processo. Era preciso, era indispensável que o CNMP também ombreasse com as demais instâncias de controle, não se isolasse de nenhuma das instâncias e, portanto, nesse sentido, já no âmbito da comissão, foi produzido, a partir da iniciativa do próprio CNMP, o programa Segurança Sem Violência, que contempla um conjunto de medidas em que, irmanando esforços com todas as demais instâncias, secretarias de segurança, Ministério da Justiça, a Defensoria Pública, OAB, todas essas instâncias foram ouvidas e conjuntamente deliberaram no sentido da criação desse programa Segurança Sem Violência, no sentido de alavancar os índices e melhorar o perfil do nosso sistema prisional. Não bastasse isso, nós também tivemos a oportunidade de acompanhar o senhor Corregedor Nacional, Alessandro Tramuja, a quem rendo as minhas homenagens pelo profícuo trabalho realizado como Corregedor Nacional em diversos estados desse Brasil, e nestas oportunidades nós também tivemos diálogo institucional com o Judiciário, com o Secretário de Segurança, com todas essas instâncias, até para saber como o Ministério Público estava, no âmbito de cada Estado, realizando a sua tarefa. Então, nesse sentido, cada vez mais eu fui percebendo que o Conselho tem uma missão muito relevante no cenário nacional. Tive a oportunidade também, senhor presidente, de acompanhar em algumas das oportunidades o nosso conselheiro Esdras Dantas, indicado da OAB, que nos honra com a sua presença, e sua excelência que presidiu a Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência do CNMP. Ele, por diversas vezes, esteve nessa casa dialogando com os senadores da República, e eu tive a felicidade e a honra de poder acompanhá-lo e aprender muito com sua excelência. Então, é nesse sentido que eu penso que o Conselho Nacional do Ministério Público cada vez mais vai realizando o seu trabalho. Eu diria até que, naqueles primeiros momentos, quando ainda estava sendo trabalhado os seus alicerces, quando ele foi criado, os colegas não poderiam dimensionar o vulto que ele iria tomar, no sentido, de fato, de poder tentar corresponder às inúmeras expectativas
da sociedade brasileira, sobretudo procurando ditar rumos para o Ministério Público Pátrio, para que todos os integrantes da instituição possam manter, sobretudo, uma conduta rígida, uma conduta responsável, que haja, de fato, uma austeridade no plano da gestão de recursos, da gestão financeira, que haja eficiência no cumprimento das suas nobres missões. Então, nesse sentido, senador José Pimentel, eu queria deixar aqui consignado aos eminentes senadores da República que o nosso propósito, né, de continuar servindo a República Brasileira é justamente devido a esse desafio, né? E 2 anos, na verdade, passam muito rapidamente. Eu penso que ainda tenho disposição, tenho, sobretudo, ânimo para prosseguir fazendo o meu melhor. Como representante do Ministério Público Militar, nós temos também tentado mostrar a importância das instituições militares para o Brasil. Tivemos uma viagem institucional à Amazônia, a 11ª viagem institucional, onde tiveram lá a ministra Nancy Adrighi, corregedora nacional do CNJ, a desembargadora federal Mônica Cifuentes, 7 conselheiros estiveram presentes, diversos magistrados, defensores, advogados da União, todos percebendo a importância das instituições militares para o Brasil, percebendo a importância da presença do Judiciário, do Ministério Público, e esse trabalho todo, né, orquestrado naquela ocasião pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, foi justamente para mostrar que nós temos que sair da comodidade, muitas das vezes, do Planalto Central, para perceber que nas diversas e vastas regiões já percorridas por todos os senhores, há aflições, há angústias, e muitas das vezes essas angústias, essas aflições são supridas exatamente pela presença das Forças Armadas, que ali levam mais do que a segurança para as nossas fronteiras, mais do que a segurança para o nosso país, para as nossas riquezas, leva, sobretudo, uma esperança para aquelas populações ribeirinhas, para os próprios indígenas. Então, isso tudo tem nos trazido uma sensibilização. Eu penso que o mais importante de tudo, aquilo que deve mover todo homem público, é justamente esse espírito de servir a uma causa. E eu acho que os senhores percebem muito isso, porque estão aqui no dia a dia de todas essas inquietações, ouvindo a todos os cenários, né? E eu gostaria de finalizar dizendo, também homenageando um poeta da região amazônica, né, que diz, né, Tiago de Mello, que diz: na fogueira do que faço, por amor me queimo inteiro, mas simultâneo renasço para ser o barro do sonho do artesão que serei. Finalizando com esse poeta, a memória da esperança, eu queria colocar-me à disposição dos senhores senadores na convicção e na esperança de poder continuar servindo ao meu país nessa trincheira importante que é o órgão de controle do Ministério Público Pátrio. Agradeço a atenção de todos e permaneço à disposição. Obrigado. Eu que agradeço. Eu quero registrar a presença das seguintes autoridades: o senhor Jarbas Soares Júnior, Conselheiro Nacional do Ministério Público; senhora Norma Cavalcante, presidenta da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público; senhor Carlos Eduardo de Azevedo Lima, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho; senhor Ângelo Fabiano Farias da Costa, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Concedo a palavra ao senador Anastasia, o nosso relator. Muito obrigado, senhor presidente, senador José Pimentel. Cumprimento Vossa Excelência, senhora senadora, senhores senadores presentes, eminente caro amigo, procurador de Justiça Militar, doutor Antônio Pereira Duarte, membro do CNMP, sendo aqui indicado para a recondução. Agradeço a oportunidade que tive de relatar essa sua indicação, a recondução pelos seus pares. Quero fazer aqui o registro de cumprimentá-lo pela sua exposição na sabatina, com seu preparo. Como vimos, senhor presidente, o nosso doutor Antônio Pereira Duarte, além dos seus dotes jurídicos, tem também dotes poéticos, inclusive autor de uma bela obra que gentilmente me ofereceu, Sagrada Paz da sua ligação com Angola, toda numa belo ritmo de poemas, e queria cumprimentá-lo por isso.
Mas, doutor Antônio, me permita só uma indagação. Na exposição de Vossa Excelência coloca muito bem um tema que hoje é uma grande preocupação de todos os brasileiros e, é claro, repercutindo muito aqui no Senado Federal, qual seja o tema da segurança pública, que se desdobra em diversas facetas. E uma delas é exatamente o sistema penitenciário, onde o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma forte atuação. Eu queria pedir a Vossa Excelência sua opinião, de maneira singela, mas objetiva, sobre como nós podemos avançar mais nessa questão penitenciária no Brasil em relação ao papel do CNMP e, ao mesmo tempo, aproveitar para lembrar a Vossa Excelência da experiência que tivemos em Minas, à época do governador Aécio Neves, que está aqui conosco, nosso senador, e o meu governo também, das APACs, que Vossa Excelência, como ilustre mineiro, conhece muito bem, e que é importantíssima a participação do membro do Ministério Público, o promotor local da comarca. Se ele não aderir ao método das APACs, a APAC não poderá avançar, juntamente com o Poder Judiciário. Então, eu queria ouvir tão somente a posição de Vossa Excelência sobre essa contribuição e, é claro, o papel do Ministério Público nesse esforço em prol da melhoria da execução penal no nosso país. Muito obrigado e parabéns por vossa exposição. Concedo a palavra ao nosso convidado, o senhor Antônio Pereira Duarte. Obrigado, senador. A sua indagação é de alta relevância, sobretudo agora que se discute, neste contexto, a própria federalização da segurança pública. Nós que integramos a Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo e Segurança Pública do CNMP, nós temos percebido a importância cada vez maior de um olhar sensível do Congresso Nacional e também do Executivo em direção às questões que nos afligem. O modelo do sistema penitenciário, ele precisa, com toda certeza, desse olhar atento, dessa preocupação. Justamente por conta disso, o CNMP, não ficando no muro, mas buscando uma posição proativa, uniu esforços com diversas instâncias, já me referi ao Ministério da Justiça, secretarias, etc. e tal, para que se pudesse alavancar medidas de médio, curto e longo prazo em relação ao programa Segurança Sem Violência. Eu disponho dele aqui, inclusive posso repassar aos senadores se tiverem interesse em conhecê-lo, mas buscando ali, sobretudo, senador, agora mesmo, nesse horário, está sendo lançado no âmbito do CNMP um programa Identidade Cidadã, tentando, de alguma forma, estimular que os egressos do sistema prisional possam ter a oportunidade não só de restaurar a sua condição cidadã, mas também de terem oportunidades, ou seja, de serem reinseridos de forma condigna, tendo documentação hábil para que eles possam também disputar no mercado de trabalho uma colocação. Vossa Excelência comentou da bem-sucedida trajetória das APACs que, embora de iniciativa privada, com a parceria com o lado público, terminou sendo um avanço considerável, a mostrar que, quando há boa vontade, é possível nós construirmos soluções. E, neste sentido, o CNMP se alinha com todos esses esforços, inclusive essa vitoriosa atuação do Estado de Minas, no sentido de fomentar, de criar. Eu digo isso a Vossa Excelência, que o CNMP, também percorrendo diversos estados do Brasil, especialmente nas inspeções da Corregedoria Nacional, tem estimulado esse modelo, como no Espírito Santo e em outros estados do Brasil. Eu penso que é um problema macro, é um problema que não se soluciona com passe de mágica, mas havendo toda essa disposição, essa vontade política, esse interesse, esse olhar atento do Congresso Nacional, do Executivo e de todas as outras instâncias, eu penso que nós vamos caminhar bem no sentido de remodelar o nosso sistema penitenciário e garantir com isso que daqui mais alguns anos nós possamos ter um cenário muito mais adequado, com índices mais adequados em termos de criminalidade. Porque se nós não trabalharmos, se não unirmos os esforços das diversas instituições, uma andorinha só não faz verão, certamente que o caminho será no sentido de melhorar este perfil. E eu tenho certeza, senador Anastasia, que o CNMP, neste sentido, não ficará à margem da história e gerará
a ação necessária, a ação protagonista necessária, alinhando esforços com o Congresso, com todas as demais instituições, no sentido de buscar, como tem buscado, melhorar o perfil da nossa segurança pública, do nosso sistema prisional. Muito obrigado. A palavra o senador Álvaro Dias. Senhor presidente, senhores senadores, doutor Antônio Pereira Duarte, ainda sobre o sistema prisional, nós sabemos que o enfrentamento das mazelas do nosso sistema prisional é um dos principais focos de atuação do Conselho Nacional do Ministério Público. Constantemente usa-se como pretexto, inclusive, a situação deplorável do sistema prisional brasileiro. Quando se debate, por exemplo, a questão da redução da maioridade penal, o que se alega sempre é que não temos um sistema prisional adequado para atender a demanda que surgiria com a redução da maioridade penal. É uma questão também que gostaríamos de ouvir a sua opinião, mas a indagação sobre o sistema prisional diz respeito à crise financeira atual. É certamente uma das justificativas para que o nosso sistema prisional seja inadequado. A capacidade financeira do poder público está combalida, né? Portanto, investimentos em setores essenciais são escassos, inclusive nesta área. Diante desse quadro de dificuldade financeira do poder público, Vossa Excelência admitiria alguma espécie de parceria com o setor privado na exploração das penitenciárias? Há alguma pesquisa ou estudo sendo elaborado no âmbito do Conselho ou em algum ramo do Ministério Público sobre esse tema? Há algum paradigma internacional que esteja sendo seriamente considerado? Essa é a primeira questão. A segunda, doutor Antônio, Vossa Excelência, ao relatar suas atividades no biênio de 2013-2015, em documento encaminhado ao Senado, faz referência à baixa visibilidade do Ministério Público Militar e a necessidade de ser revertido esse quadro, que, de resto, é um reflexo da reduzida atuação da Justiça Militar. Vossa Excelência entende ser necessária a manutenção desse ramo especializado do Poder Judiciário da União, tendo em vista o reduzido montante de casos tratados anualmente, especialmente se comparado a outros ramos do Poder Judiciário, que se acham absolutamente estrangulados em face do excesso de demandas? E, por fim, a última indagação: qual é a situação atual referente à regulamentação por lei complementar da organização e do funcionamento do Ministério Público da União e dos Estados, especialmente no que concerne a vedação de que trata a linha F do inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 128 da Constituição, que impede o recebimento por membros do Ministério Público, a qualquer título ou pretexto, de auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, tudo a bem da imparcialidade e impessoalidade da atuação do Ministério Público. Eu pergunto: o Conselho Nacional do Ministério Público tomou, neste último biênio, alguma iniciativa no sentido de cobrar dos procuradores gerais que detêm a iniciativa do processo legislativo e que se mantêm inertes o envio dos mencionados projetos de lei complementar aos respectivos poderes legislativos? Essas são as indagações. Com a palavra, o nosso convidado. Senador, se me permitir, eu gostaria de começar pela segunda indagação. Bom, senador, o Ministério Público Militar é uma instituição que nasceu no distante ido de 1920. Né? Desde então tem servido a República Brasileira da melhor forma possível, tentando, com a sua atuação, tanto preventiva quanto resolutiva,
buscar melhorar cada vez mais o perfil de atuação das nossas Forças Armadas, que são as instituições responsáveis pela segurança e estabilidade democráticas, sobretudo porque zelam pela intangibilidade das instituições democráticas. E, neste sentido, o Ministério Público Militar tem sempre feito o melhor esforço no sentido de encaminhar soluções, de atuar na preservação do patrimônio público militar, da saúde militar. A sua atuação ela não se restringe única e exclusivamente ao contexto criminal. Na verdade, a atuação preventiva vai muito além, porque os membros do Ministério Público Militar, que somos em 79 no Brasil inteiro, é uma instituição relativamente enxuta, mas nem por isso desimportante no cenário, na constelação das responsabilidades nacionais. Nós temos percorrido o Brasil inteiro com os membros do Ministério Público Militar, fiscalizando as unidades prisionais militares, fiscalizando a comida que é servida aos militares, porque tudo isso passa por uma série de regras, fiscalizando a saúde que tem sido oferecida aos integrantes das Forças Armadas, enfim, atuando de forma tal que as instituições militares não sofram a solução de continuidade nas suas missões, que são intransferíveis e, portanto, são inadiáveis. Neste sentido, me parece que a nossa preocupação em elevar o perfil do Ministério Público Militar junto aos demais ramos do Ministério Público Brasileiro é no sentido de mostrar que nós podemos até atuar muito mais além. E o que às vezes nos falta? Às vezes nos falta o reconhecimento legislativo, que muitas das vezes nas iniciativas legislativas desta Casa, da Câmara dos Deputados, o que ocorre é que as instâncias, da Justiça Militar, do Ministério Militar, são esquecidas nos projetos de lei. Então, só para Vossa Excelência ter uma ideia, em relação à lei dos crimes hediondos, esqueceram de estender para os crimes tipificados no Código Penal Militar e que tem natureza hedionda, também essa natureza, o que não é, no meu modo de pensar, algo que seja muito razoável, até para você não gerar aquilo que o ministro falecido, já pranteado, Jorge Alberto Romero, do STM, dizia que seriam antinomias inconciliáveis entre o Código Penal Comum e o Código Penal Militar. Então, neste sentido que talvez nós provoquemos esta reflexão de Vossas Excelências, no sentido de não se olvidarem que há este ramo especializado, é um dos poucos ramos especializados, de fato, no contexto do Ministério Público Brasileiro, mas que tem missões extremamente relevantes, a meu sentir, e eu me sinto honrado de ocupar um dos seus quadros. O outro aspecto importante que Vossa Excelência salientou, eu não considero, honesto e sinceramente, senador, eu falo isso com muita franqueza, que a Justiça Militar brasileira não tenha a importância pelo número reduzido dos seus feitos. Eu penso até que deveria ser o raciocínio contrário. A Justiça Comum é que deveria ter o número de feitos da Justiça Militar, porque no atual estágio, o que nós observamos é um esforço ingente do CNJ, no sentido de tentar estabelecer metas para que o judiciário brasileiro atenda às inumeráveis demandas que só vão aumentando e inchando o nosso judiciário. Ou seja, soluções que muitas das vezes não vamos dizer assim, por culpa dos magistrados. Nós temos um número de magistrados que ainda está aquém das expectativas de solucionar com mais agilidade as demandas que são postas ao seu crivo. Mas, muitas das vezes, porque não há tempo. Senador Benedito Lira, às vezes um magistrado tem 14 mil processos para poder solucionar. Nós estamos avançando em alguns aspectos, estamos avançando com a criação do sistema do processo eletrônico, estamos criando condições, e o CNJ tem sido protagonista nesse sentido, de estimular uma atuação. A própria emenda constitucional 45 criou o sistema do merecimento, ou seja, a promoção do magistrado está condicionada à sua produtividade, mas eu penso que é humanamente impossível que o magistrado possa ter, mesmo que trabalhasse às 24 horas do dia, possa ter um rendimento à altura do que a sociedade clama.
E Rui Barbosa já dizia, né, que justiça tardia é grande injustiça. Infelizmente, não é culpa, o modelo está aí, está sendo aprimorado, e nesse sentido eu não tenho dúvida que daqui mais alguns anos todos nós vamos aplaudir cada vez mais o judiciário brasileiro pela efetividade da entrega da prestação jurisdicional. E no outro aspecto que eu queria ressaltar, senador Álvaro Dias, agradeço a sua indagação muito oportuna, que é para que os senadores também pudessem refletir sobre alguns aspectos relacionados à Justiça Militar brasileira. Primeiramente, é um órgão do Judiciário que integra o Poder Judiciário Nacional, não é como equivocadamente muitos, às vezes, apressadamente decantam, que seria uma justiça de exceção, e não é uma justiça, na verdade, especializada, não é? Com juízes civis. Tem os conselhos julgadores compostos por militares, mas o juiz togado, o juiz civil, é que conduz todas as sessões. Os promotores são civis, os defensores. Então, quer dizer, é uma estrutura hoje enxuta, são poucos magistrados, 42 no Brasil inteiro, responsáveis por atuar em relação a uma clientela que chega a mais de 300 mil jurisdicionados, se nós colocarmos apenas os militares nesse contexto. O civil, excepcionalmente, ele responde perante a Justiça Militar em casos como roubo de armamento, né, quando invadem os quartéis, etc. e tal. Não é uma justiça natural do civil, uma justiça que, por exceção, alcança os civis. E me parece claro que nós temos aí um projeto de emenda constitucional no bojo da reforma do Judiciário, ainda como herança dessa segunda parte da reforma do Judiciário, e seria oportuno que nós pudéssemos trazer a Vossas Excelências essa preocupação de ampliar a possibilidade da Justiça Militar brasileira servir melhor ao país, abrindo espaço, por exemplo, para as questões disciplinares. Eu, particularmente falando, defendo que seja em relação a todas as questões administrativas, previdenciárias, todas as questões cíveis que envolvam os militares, que é uma estrutura à parte, senador. E a Constituição, Constituinte originária, autorizou, abriu uma porta no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 3º, parágrafo 3º, inciso 10º, para dizer o seguinte: lei própria estabelecerá situações peculiares dos militares, seus deveres, suas obrigações, suas prerrogativas, seus interesses, enfim, e permitiu que o legislador infraconstitucional estabelecesse, portanto, um arcabouço próprio para este contexto de servidores que tem entre seus compromissos zelar de forma inapelável pela defesa da pátria, até com o compromisso de entregar a vida se necessário for. Então, são instâncias que têm que ter um trato diferente, tem que ter uma justiça célere, não pode sofrer as mazelas do sistema jurisdicional comum, que, infelizmente, muitas das vezes o processo leva 5, 6, 10 anos para ser solucionado. Se isso acontecesse na Justiça Militar, eu certamente teria tristeza no meu coração, e nós poderíamos começar ter uma outra visão. Certa feita, só para concluir em relação à segunda questão, o general comandante da 4ª Região Militar em Minas Gerais chegou até meu gabinete e indagou: e aí, doutor Duarte, muitos inquéritos, muitos processos? E eu rapidamente falei: não, general, de maneira alguma. E se tivesse muitos processos, muitos inquéritos, Vossa Excelência não estaria comandando bem. Porque imagina, num contexto onde as regras de coesão são disciplina e hierarquia, onde o oficial tem que mostrar constantemente que ostenta dignidade e compatibilidade para com o oficialato, senão ele é julgado no Tribunal de Honra e pelo Superior Tribunal Militar, nós não podemos imaginar que as regras sejam desatendidas, até porque, né, se houver situação de conflito, a coesão é fundamental. A tropa tem que estar bem direcionada, bem coesa, bem disciplinada e sabendo obedecer às orientações de seu comando. Então, nesse sentido, é que esse etos é um etos particular que exige uma psicologia especial. Eu gosto muito daquela expressão que diz que o militar, quando veste a sua farda, não o faz com indiferença e muitas das vezes utiliza como se fosse um manto que adere à alma irreversivelmente para sempre. Então, eu defendo muito essa linha, essa postura, porque é assim que o Brasil precisa ser construído, com homens públicos, com essa mesma linha, com esse mesmo pensamento de trabalhar em prol da elevação dos índices do nosso país, índices sociais. Senhor presidente, eu gostaria de responder em relação à primeira indagação sobre
a questão da crise financeira no sistema prisional. Eu penso, senador Álvaro Dias, é uma opinião pessoal, que todas as boas iniciativas, como acontece em países como Estados Unidos e outras nações avançadas nesse contexto, inclusive, se necessário for, penso que aqui seria a instância para se discutir isso, se necessário for, se o sistema prisional, como está aí demonstrado, não tem correspondido às expectativas de poder, de fato, abrigar, custodiar aquele recluso e recuperá-lo para ele retornar à vida social, nós temos que buscar outras alternativas. Em Minas mesmo tem se pensado nisso, né? E eu penso que nós devemos intensificar os debates, não fazer nada precipitado, porque muitas das vezes a realidade alienígena não serve para a realidade tupiniquim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para, de fato, não simplesmente trasladar de uma experiência lá fora, porque nós temos leis, normas avançadas aqui, produzimos boas leis, felizmente, né? Elas precisam ter, no meu modo de pensar, efetividade, como o ECA, como a Lei de Improbidade Administrativa, surgida no governo do presidente Collor, e naquela ocasião trouxe boas soluções. O que se precisa é avançar em várias linhas, no sentido de melhorar o sistema que está aí, o sistema público, para que haja a atenção dos governos, tentando realmente canalizar os recursos financeiros na previsão orçamentária para poder melhorar o sistema prisional. Ou seja, nós não podemos hoje simplesmente depositar seres humanos nos nossos estabelecimentos prisionais. Fazer com que eles, infelizmente, né, ali mais se aviltem na sua dignidade. Nós sabemos, com Georges Delvecq, que o crime é um percurso da falibilidade humana. E eles, uma vez julgados, condenados e cumpridas suas penas, eles devem ser restituídos à coletividade de forma digna, para que possam caminhar. Os seus erros, né, são punidos com a pena, a privação da liberdade, e ser humano não nasceu para isso. Eu, como promotor de justiça, me causa bastante pesar quando tenho que, na exposição final da minha peça acusatória, sustentar que aquele indivíduo terá que ser subtraído da sociedade para ser, infelizmente, colocado num sistema que, de fato, não tem sido um sistema adequado. Então, eu sou favorável a todas as linhas que possam melhorar esse perfil. E, finalmente, a terceira indagação, o CNMP tem concitado, viu, senador? Já há um código ético, né, mais ou menos virtual lá nas nossas mentes, nas nossas preocupações. Estamos com esse código sendo discutido lá no CNMP, estamos com algumas outras propostas que foram feitas no sentido de coibir todas as práticas que possam, de alguma forma, comprometer a independência funcional do membro na sua atuação. O recebimento de qualquer verba, qualquer auxílio, qualquer subvenção já é proibido constitucionalmente, e todos os procuradores gerais têm essa consciência. O CNMP só tem o cuidado, senador Álvaro Dias, de respeitar a autonomia de cada Ministério Público, cada ramo, para que possam ter as iniciativas necessárias para poder manter, sobretudo dentro de um patamar de elevada dignidade funcional, os membros do Ministério Público pelo Brasil afora. O tempo é curto, eu espero, né? Estou satisfeito. Obrigado. Com a palavra, o senador José Medeiros. Senhor presidente, doutor Antônio Pereira Duarte, eu vou direto ao ponto. Tem bastante senadores também querendo falar e vou direto às perguntas. Continua hoje a tendência a se subestimar a independência funcional como prerrogativa individual em detrimento da unidade e da indivisibilidade. A recusa de dar seguimento às orientações e às diretrizes dos órgãos centrais, câmaras de coordenação e revisão e também o Conselho Superior. Isso coloca em xeque a atuação do Ministério Público? Pergunta 2. O Conselho tem como função a fiscalização administrativa e disciplinar do Ministério Público. Nesse sentido, o que o senhor acha sobre o fim da aposentadoria compulsória para magistrados e membros do Ministério Público como forma de punição disciplinar?
O senhor concorda com o sistema de monitoramento eletrônico como dispositivo de controle no sistema prisional brasileiro e a implantação do Instituto das Parcerias Públicos-Privadas na tentativa de se amenizar o grande problema da superlotação carcerária? E ainda, como o senhor avalia a atuação do órgão? Considera que há abuso por parte do órgão? Qual deve ser a prioridade do Conselho e como aprimorar o exercício do controle externo por parte do Ministério Público? Cabe ao órgão zelar pela boa gestão do Ministério Público nos Estados e da União, como disciplinar o Ministério Público nos Estados com procedimentos iguais, se as leis estaduais variam sobre o que pode e não pode ser alvo de penalidades? Como investigar procuradores e promotores e respeitar sua autonomia e independência? E para finalizar, doutor Antônio, eu me lembro aqui do último discurso que proferido nessa casa pelo senador Luiz Henrique. Ele foi vítima de uma notícia amplamente divulgada em todos os órgãos nacionais de imprensa, notadamente o Jornal Nacional e outros noticiários, de que teria feito advocacia administrativa para que uma paciente furasse a fila do INSS. Aquilo deixou profundamente abatido e decepcionado, por duas coisas. Primeiro, porque o fato não tinha ocorrido, e segundo, porque aquilo vazara para a imprensa antes mesmo de que ele tivesse notícia. E pelo país inteiro, a gente sabe que o Ministério Público tem feito, é louvado por se portar e por ter feito até agora um grande papel ao país. Mas também pululam por todos os lados acusações de pirotecnia, de brilhar os olhos para determinados casos. E aí eu fecho justamente, gostaria que Vossa Excelência nos dissesse algo sobre o tema, como o Conselho poderia atuar na forma de que o Ministério Público pudesse cada vez mais se desenvolver como esse órgão de confiança da população, mas ao mesmo tempo sem que aqueles valores mais caros aos seres humanos, que por vezes demoram vidas inteiras para serem construídos e minutos e talvez às vezes segundos para serem destruídos, né? E aqui deixo isso a minha fala. Muito obrigado. Com a palavra o senhor Antônio Pereira. Muito obrigado, senador José Medeiros, pelas valiosas indagações. Eu vou procurar ser objetivo, ser breve, até para poder, se tiver outra indagação dos eminentes senadores, estar aqui à disposição, devido ao tempo precioso dessa casa. Eu começo, portanto, sobre o aspecto do princípio da independência. O CNMP, embora ele esteja a completar agora em junho 10 anos de existência, eu penso que ele já percorreu um caminho bastante longo e fruto do trabalho de todos aqueles conselheiros que lá estiveram, elevando o nível do controle administrativo, financeiro e disciplinar, criando normas que possam, de fato, guiar o Ministério Público Brasileiro por um rumo seguro, um rumo adequado. E sobre o princípio da independência funcional, senador Zé Medeiros, nós temos, inclusive, o enunciado número 6, que realmente deixa consignado que os membros do Ministério Público, isso, na verdade, é previsão constitucional, portanto, é uma garantia constitucional que dá aos membros do Ministério Público, aos magistrados, a independência nos seus pronunciamentos, de tal forma que eles devem, de fato, responder perante o altar de suas consciências e perante a Constituição e as leis do país. Portanto, logo se vê que o princípio da independência funcional, ele, conquanto autorize os membros do Ministério Público a atuar de forma absolutamente independente, sem grilhões que possam calá-los, amordaçá-los de alguma forma, eles, no entanto, os membros do Ministério Público, não estão imunes, infensos às leis deste
este país, a Constituição desse país. Portanto, tem que pautar com responsabilidade, com coerência, com zelo. E aí eu até antecipo em relação a outra indagação de Vossa Excelência, esse fecho, que é em relação ao respeito ao princípio da presunção da inocência, que é também garantia constitucional, que precisa ser sempre referenciado com muita devoção. Então, a construção de todo o sistema de provas, desde o sistema da Idade Média, em que você admitia sistemas que eram de tortura para se obter confissão, etc., foram abandonados e nós fomos avançando no sistema processual de tal maneira que hoje a presunção da inocência é de fato um corolário lógico das garantias constitucionais que foram sendo trabalhadas aqui no Congresso Nacional e especialmente pela Constituinte. O nosso sistema é garantista, então ninguém não se pode lançar anátema, não se pode enlamear o nome de quem quer que seja antes que haja de fato todo o devido processo legal para que aí sim, avaliadas as provas que devem ser produzidas com o rigor, com o respeito do contraditório, da ampla defesa, se possa de fato sopesá-las dentro do livre convencimento do magistrado e aplicar-se a lei com justiça, com serenidade e com imparcialidade. Então, qualquer prejulgamento, qualquer espetacularização de fatos, ele, na verdade, não milita em prol do nosso sistema constitucional, eu acho que ferindo de morte o princípio da presunção da inocência. Sobre a atuação, sobre a questão da aposentadoria compulsória, que ao lado da pena de remoção e disponibilidade são as penas que estão autorizadas no artigo 130 da Constituição, que criou o CNMP, me parece claro que foram as próprias instâncias legislativas que entenderam que a aposentadoria compulsória seria uma resposta condizente para determinados comportamentos dos membros, tanto da magistratura quanto do Ministério Público. Me parece que, eu particularmente falando, opinar sobre isso seria glosar, de alguma forma, o trabalho que Vossas Excelências mesmo entabularam e chegaram a essa conclusão. Me parece, assim, que pode ser revisto se Vossas Excelências entenderem que a aposentadoria compulsória não seja uma penalidade adequada, né? Mas ela está lá fruto das discussões no Congresso Nacional, ao lado da remoção compulsória e da pena de disponibilidade. Certo é, senhor senador Zé Medeiros e demais senadores, senhor presidente, que o CNMP tem sido exemplar no sentido de não passar a mão na cabeça de nenhum membro que, de alguma forma, descumpra com seus deveres funcionais. Se Vossa Excelência abrir a página institucional do CNMP, se Vossa Excelência, eu encaminhei um relatório para todos os gabinetes, relatório esse que o senador Álvaro Dias fez referência, eu encaminhei, tive esse cuidado para mostrar a Vossas Excelências que o CNMP tem, de fato, exercitado a sua função de órgão disciplinador, percorrendo os estados, conversando com os procuradores gerais, aplicando penas de disponibilidade, pena de censura, pena de advertência, de acordo com o grau de reprovabilidade do comportamento administrativo que tiver sido levado a cabo pelo membro, né? Então, nós não estamos fechando os olhos, nós estamos tendo uma conduta nesse sentido de concitar aos membros do Ministério Público a ter uma postura responsável, cordata, correta, mas eu lembro a Vossa Excelência e aos demais senadores que magistrados e membros do Ministério Público brasileiro, eles têm, normalmente, já até por formação, eles passam por etapas tão difíceis das suas vidas e, normalmente, quando assomam a cargos tão elevados como agentes políticos, eles têm um parâmetro muito certo de conduta, né? Então, nós não podemos também imaginar que haja um número extremamente alto de punições, senão os concursos não estão selecionando bem, né? Então, eu sempre digo que para que você seja promotor, para que você seja juiz nesse país, você passa por um cadinhos, né, de provas, né, você tem que demonstrar rigidez moral, idoneidade, não ter tido nenhuma punição, e pela vida afora, isso compromete também as suas promoções. Então, todos nós temos zelo, porque queremos avançar nas nossas carreiras. Então, o CNMP, nesse sentido, aqueles casos que têm chegado ao nosso conhecimento
e que desbordem de um comportamento responsável, digno, íntegro, probo, eles são correspondidos com as sanções disciplinares previstas pelo esse Congresso, que estão na nossa Constituição e nas nossas leis. Da mesma forma, queria deixar claro a Vossa Excelência que o CNMP não tem agido com abuso no meu modo de pensar. E quando age com equívoco, que somos humanos e falíveis, né, muitas das vezes nos nossos julgamentos, nós temos a coerência e a grandeza de reconhecer que erramos numa decisão anterior e mudamos o posicionamento, ou às vezes somos corrigidos pela Suprema Corte Brasileira, que revê as decisões que foram tomadas no âmbito do CNMP. Tá certo, senador? Então, quanto a esse aspecto, qualquer abuso que possa acontecer no CNMP, que, repito, tem apenas 10 anos de idade, é um menor impúber ainda, né? Mas nós temos tido o cuidado. Acho que ali há a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, há a Corregedoria Nacional, com um trabalho exemplar, tanto do conselheiro Jefferson Coelho, que está conosco ainda nessa composição, quanto do conselheiro Alessandro Tramujas, que tem procurado percorrer o Brasil, ver os malfeitos, ver as situações de irregularidades, tudo aquilo que possa ser corrigido. Quando a Corregedoria percorre o Brasil inteiro e vai em cada ramo do Ministério Público Pátrio, procura saber o que está faltando, o que precisa ser feito, conversa com os magistrados, conversa com a OAB, ou seja, procura saber se existe algum atrito, algum ponto de dificuldade na convivência com o Ministério Público Brasileiro. E, finalmente, só para não deixar as questões todas... Eu peço aos convidados para manter um pouco mais de silêncio, que está um barulho muito grande, e o nosso interpelado está encontrando dificuldade para externar suas ideias aqui e faz do barulho. Sobre as parcerias, senador, eu penso que tudo o que for necessário para melhorar o que aí está deve ser feito. Eu penso que o Congresso pode discutir e encaminhar medidas que possam se adequar para melhorar esse nosso sistema. Eu já tinha tido a oportunidade de refletir sobre isso na indagação do senador Álvaro Dias. Portanto, penso que seja positivo e agradeço a sua indagação. Sobre a boa gestão do MP dos Estados e do Ministério Público da União, nós temos uma comissão, né, senador Collor, que é a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, que acompanha par e passo. Hoje, qualquer proposta orçamentária passa pelo CNMP, né? E nos estados, né, a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro, sob a competente direção do conselheiro Jefferson Coelho, tem verificado todos os pontos de vulnerabilidade do sistema, de tal sorte que aquilo que não estiver correspondendo às adequações orçamentárias, isso rapidamente é mostrado, rapidamente é corrigido, e quando não é corrigido, sofre os procedimentos competentes no âmbito do CNMP, sem contar que nós temos o órgão de controle externo, que é o TCU, que também, e os tribunais de contas dos estados, que também fazem esse acompanhamento par e passo da rigidez das contas também do Ministério Público. Tá? Então, espero ter correspondido às suas expectativas. Qualquer coisa eu fico à disposição para complementar.